Então, vamos ao que nos interessa, né? Se nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas, eu vou ter que aprender a classificar e entender cada uma delas. Bom, a gente já sabe que ela é subjetiva porque tem a ver com o sujeito. Ela vai desempenhar a função de sujeito dentro da frase, tá? Então, para eu ter uma oração subordinada substantiva, o que tem que acontecer? Na oração principal, não pode ter sujeito. O que é a oração principal? É sempre a primeira oração. A primeira oração é a minha oração principal, a segunda é a oração subordinada, tá? Elas estão ligadas, elas são dependentes, né? Como eu já expliquei para vocês. Então, a primeira oração, eu vou observar. Tem sujeito? Como que eu faço para saber o sujeito? Pergunta para o verbo. Quem é que precisa? Eu preciso, ela precisa, o menino precisa, eu tenho aqui dentro? Não, eu tô sabendo o que é preciso. O que é preciso, eu não sei. Quem que precisa, não sei. Então, eu não tenho sujeito aqui na oração principal. Automaticamente, a segunda oração é que vai ser o meu sujeito. O que é preciso? Que economizemos combustível. Então, essa oração inteira vai funcionar como sujeito. Então, por isso que essa oração, a segunda oração, vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela desempenha a função de sujeito que está em falta na primeira oração. E por isso que elas são sintaticamente dependentes, porque uma é o elemento que está faltando na outra. Bom, vamos lá. Outro tipo é a objetiva indireta, né, que vai realizar a função de objeto indireto, desculpa. E para que eu tenha uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, precisa ter a presença de preposição. Vamos lembrar o que é a preposição. São essas palavrinhas aqui, ó, a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob e sob. Aqui, reparem, essas palavrinhas, o que são as preposições? São palavras que ligam outras palavras, tá? E aqui vai ter uma ligação de uma palavra com outras palavras, tá bom? Em geral, as que mais a gente utiliza é o a, o de, o até também aparece bastante, o em, o com, o para, o por, o sem, tá? Então, os mais aparecem, e o que a gente mais vai ver aqui, né, vai ser o para, vai ser o de, tá? Nas orações subordinadas substantivas, mas nada impeça que outras também não apareçam, tá bom? Então, o que precisa ter para ser objetiva indireta? Então, eu tenho aqui, ó, vou pôr a minha barra para separar a primeira oração da segunda oração. Na minha primeira oração e entre a segunda oração, vocês percebam que vai ter a preposição. Se tiver essa preposição, percebam que essa preposição a gente vai ter que reparar se ela completa o sentido de um nome ou se ela completa o sentido de um verbo. Como que eu vou fazer isso? Lendo a frase: não me oponho. Quem não se opõe a alguma coisa. Tá vendo que esse a está intimamente ligado à palavra oponho? E oponho é verbo. Eu me oponho. Ele se opõe, né? Então, o a está completando o sentido do verbo. Então, toda vez que tiver uma preposição que completa o sentido do verbo da primeira oração, eu tenho uma oração subordinada objetiva indireta. Outro caso, se eu tiver a preposição e essa preposição estiver completando o sentido de um nome, eu vou ter uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Tá vendo? Olha aqui, sou favorável, barra, porque é a primeira oração. Segunda oração, aqui economizemos combustível. O a de preposição apareceu e ele está completando a palavra favorável, porque quem é favorável a alguma coisa. Eu sou favorável ao dinheiro, a folga, né? Aqui eu sou favorável a que economizemos combustível. Então, esse a está intimamente ligado com a palavra favorável. E favorável não é o verbo aqui. O verbo é o sou, que é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Então, o a está completando o sentido de favorável. E favorável é um nome. Por isso que essa oração inteira está completando o sentido desse nome favorável e ela é chamada de oração subordinada substantiva, completiva, nominal. 4. A oração predicativa, né? Para ser predicativa, o que precisa ter? Em 99% dos casos, na oração principal aqui, ó, que é a primeira oração, vai aparecer o verbo ser, né? Esse verbo bem diferente. Quando eu conjugo em várias pessoas, ele é diferente. Eu sou, tu és, ele é.
Então, aqui está o é. Para ser predicativo, tem que ter um verbo de ligação, né? Os verbos de ligação são aqueles que são usados para indicar estado, qualidade, característica, não indicam ação, é verbo ser, estar, permanecer, ficar. Mas, em geral, o que vai aparecer aqui é o verbo ser. Então, tem o verbo ser na primeira oração? Se tiver o verbo ser na primeira oração, ela é uma oração predicativa. Percebam, vou fazer uma análise aqui, ó. Se eu pegar aqui, a oração principal tem sujeito, quem é que é? O que é que é? É o meu maior desejo. Tem sujeito, não é subjetiva. Tem alguma preposição envolvida aqui? Não, então não é nem objetiva indireta, nem completiva nominal. Mas tem o verbo ser, então ela é predicativa. Para ser apositiva, tá? Para ser apositiva, precisa ter uma explicação, tá? Vai estar a segunda oração, ela vai estar explicando uma palavra da primeira oração. No caso, ela está explicando a palavra coisa. Só precisamos de uma coisa. Que coisa que eu preciso? Essa coisa é que nós economizemos combustível. Então, percebam que a oração subordinada substantiva apositiva, ela explica um termo, no caso aqui é a palavra coisa, tá? E também, 90% dos casos, as orações apositivas vão ter os dois pontos. Então, é muito fácil de identificar a oração apositiva, porque ela tem aí os dois pontos. E a objetiva direta, que é a última, é a que sobrou, é mais fácil de analisar porque é a que, né, ficou. Mas a oração subordinada objetiva direta, ela tem que ter na oração principal um verbo transitivo direto. Então eu vou ter o sujeito, eu não vou ter preposição nenhuma aqui envolvida, eu não vou ter o verbo ser, porque o verbo ser não é transitivo direto, ele é verbo de ligação, tá? E eu não vou ter aquela relação de dois pontos, porque geralmente os dois pontos vai estar explicando uma palavra. Então, geralmente a oração vai terminar numa palavra e não no verbo. E a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, geralmente ela termina no verbo. No verbo. Não vai ter mais nada aqui, tá? Então, ela é a que sobra. Bom, então esse daqui foi um esqueminha que eu criei para vocês e é esse esqueminha que vocês vão utilizar para fazer o exercício. Vocês vão fazer esse esquema, vocês vão eliminando na hora de fazer a análise do exercício. Vocês vão olhar subjetiva. Para ser subjetiva, o que precisa ter? Ou não ter, na verdade é não ter. Não pode ter sujeito na oração principal. Para ser objetiva indireta ou completiva nominal, tem que ter a conjunção, que é aquelas palavrinhas a, ante, de, em, com, para, tá? Só que, detalhe, quando ela completar o sentido do verbo, ela é objetiva indireta. Quando ela completar o sentido do nome, completiva nominal, tá? E a predicativa, não já disse, né? Eu preciso ter um verbo de ligação, né? Para ter um predicativo sujeito, eu preciso ter um verbo ser ali na oração principal, tá? A positiva vai ter uma explicação, vai ter os dois pontos, e a objetiva indireta é a última, é a que sobrar, você vai saber que ela é objetiva direta, porque eu vou ter um verbo transitivo direto, eu vou ter sujeito, eu não vou ter preposição, eu não vou ter o verbo ser, e eu não vou ter uma explicação com os dois pontos, tá bom? Então vamos para os exercícios. Exercícios, tá?